os homens começaram a se multiplicar sobre a terra. E tiveram filhas. Os filhos de Deus viram que as mulheres eram bonitas e escolheram para eles as que mais gostavam e se casaram com elas. E vendo isso, disse Deus: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. E havia gigantes na terra naquela época. E também depois. Quando os anjos caídos casaram com as mulheres, filhas dos homens, e elas tiveram filhos, estes gigantes foram os valentes e heróis de grande fama. Deus viu que a maldade do homem aumentava sobre a terra, e Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Farei desaparecer a raça humana sobre a terra, desde o homem até o animal, o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los criado. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, pois era um homem justo, reto e andava com Deus. E você? É com você que eu tô falando. Você sabe quem foi Noé? Noé foi filho de Lameque, neto de Matusalém, que foi o homem que viveu por mais tempo na terra, exatamente 969 anos. Matusalém era filho de Enoque, que por sua vez foi arrebatado, pois andava com Deus. Deus quis tê-lo pertinho dele lá no céu. O pai de Enoque se chamava Jared, filho de Malalel, que foi filho de Cainã, que era filho de Enos, e Enos era filho de Sete, irmão de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Mas agora que você já sabe, vamos voltar para a história de Noé? Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Caso não saiba como, peça ajuda ao papai e à mamãe. Havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência, e eu os destruirei com a terra. Deus falou com Noé e deu uma tarefa importantíssima para ele. Construa uma arca para ti, para salvar a sua família do dilúvio. Nela entrará tu e teus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos, e todos os animais da terra, conforme a sua espécie. Com fé e determinação, Noé começou a construir a arca, seguindo cada detalhe das instruções de Deus. Sabiam que naquela época jamais havia chovido sobre a terra? Por essa razão, muitos zombavam e duvidavam de Noé. Por cerca de 100 anos, Noé trabalhou incansavelmente na construção da arca e no armazenamento dos alimentos. Até que um dia, Noé finalmente terminou a construção da arca. E Deus disse a Noé: Entre na arca, você e sua família, pois tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro e 1 casal de cada espécie de animal impuro. Pois daqui a 7 dias vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim, vou acabar com todos os seres vivos da terra que eu criei. E Noé fez tudo conforme Deus havia falado. Os animais de todas as espécies começaram a chegar para embarcarem nessa grande jornada. Foram eles: a esposa de Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas de seus filhos.
Noé tinha 600 anos quando entrou na arca com sua família. Então, após 7 dias dentro da arca, a chuva começou a cair. Os rios transbordaram. Durante 40 dias e 40 noites, a arca flutuou sobre as águas. As águas cobriam toda a terra, inclusive as montanhas mais altas do mundo. E todos os seres vivos na terra morreram. Somente Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio. Então, após 150 dias, as águas começaram a baixar. Finalmente a chuva parou e as nuvens se dissiparam. A arca pousou na região dos Montes Ararat. No final de 40 dias, Noé abriu a janela do barco e soltou um corvo, que ficou voando e não achou onde pousar, porque a terra ainda estava cheia de água. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas tinham abaixado, mas a pomba não achou onde pousar e voltou para a arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Ela voltou no fim da tarde trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas haviam abaixado. E ele esperou mais 7 dias de novo e soltou a pomba. E dessa vez ela não voltou. Aí Deus disse a Noé: Saia da arca, Noé, junto com sua mulher e seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com vocês, e que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encher a terra. Logo após a saída da arca, Noé decidiu construir um altar para oferecer sacrifícios a Deus em forma de gratidão. Os sacrifícios agradaram ao Senhor e ele pensou assim: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais eu destruirei todos os seres vivos como eu fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus abençoa Noé e os seus filhos dizendo o seguinte: Tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes, vocês o dominarão. E Deus fez uma aliança com Noé e disse: Vou fazer a minha aliança com vocês e com todos os seus descendentes e com todos os animais que saíram da arca e que estão com vocês. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra e os seres vivos com um dilúvio. E um arco glorioso apareceu no céu. Era o sinal da promessa de Deus. Um lembrete de que ele sempre cuidaria da sua criação. Noé tinha 601 anos quando as águas finalmente secaram. E ao todo, Noé viveu 950 anos e depois morreu. E assim, a história da Arca de Noé nos ensina sobre fé, obediência e a importância de ouvir a voz de Deus. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Até a próxima, amiguinhos!